nós louvamos a Deus por esse momento tão bom que estamos na casa dele, essa noite para continuar a pensar na semana da morte e no domingo da ressurreição. Eu convido os irmãos a ficarmos em pé e vamos fazer uma oração iniciando esse trabalho, crendo que o Senhor há de esta noite nos abençoar de forma muito grande. Ele está conosco, há de nos abençoar e louvado seja o nome dele, né? Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento maravilhoso em que estamos na tua casa. Obrigado, Senhor, pela alegria que temos de aqui estar, te servir, te buscar, adorar o teu nome. Abençoa-nos esta noite, Senhor, com a tua palavra. Usa teu servo, Senhor, que vai nos trazer o conhecimento que esta noite precisamos ter. Fala ao nosso coração. Recebe também os nossos louvores, a nossa adoração. Recebe, Senhor, de nós tudo aquilo que podemos te dar e te oferecer esta noite em alegria, em felicidade, por todo o teu amor dispensado a nós. Nós te louvamos por todas as coisas. Amém, amém e amém. Podeis assentar, irmãos. Que alegria, né? Estamos na casa do Senhor e o Senhor está aqui conosco esta noite. Eu quero tão somente, antes de passar para o Tiago, a gente sabe que ele tem muita coisa hoje à noite a nos falar. Quero quero que os irmãos abram, mesmo sentados, em Marcos capítulo 15. Em Marcos capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 22 em diante, a passagem da crucificação, tão somente ler, e logo após, nosso querido irmão Tiago estará com oportunidade para falar o máximo de tempo possível, né? Assim diz Marcos capítulo 15, versículo 22. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe de beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe a sorte para ver o que levaria cada um. E, na hora terceira, quando o crucificaram, e por cima estava uma epígrafe dizendo, Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à esquerda, e cumpriu-se as Escrituras, quando diziam, com malfeitores foi contado. E os que iam passando blasfemaram dele, maneando a cabeça e dizendo, a tu que destróis o santuário, em 3 dias reedificas, salva-te a ti mesmo, desce dessa cruz. E de igual modo os principais sacerdotes e escribas, escarnecendo entre si, diziam, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se? Desça da cruz agora, ó Rei de Israel, para que possamos ver e crer. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Cena dantesca, né? Cena pesada, cena difícil. E é em razão disso que hoje, eu e você, meu amado irmão, nós temos a vida eterna e a bênção gloriosa de estar na presença dele. Amém? Eu quero passar para nosso obreiro Tiago, para que ele aproveite o máximo de tempo possível. E meu irmão, hoje ele completa a mensagem que começou no domingo e cremos que o Senhor vai nos abençoar. Amém. Tiaguinho, todo o tempo possível. Amém. Pai, Senhor, amados irmãos, amém? Que bom, boa noite, né? Mais um dia em que aprendemos um pouco mais desse período da Páscoa, né? Hoje, diríamos que já na parte da noite, pelo calendário judaico, se iniciou a quinta-feira, ou seja, a véspera do dia em que ele
celebrou a Páscoa. Então, nós contamos um pouquinho diferente, né? Ainda é quarta-feira, mas no calendário bíblico, se você for ver, a partir das 6 horas da tarde, já vira o outro dia. Então, hoje, no nosso cronômetro, né, no cronograma aí da Páscoa, nós estamos na quinta-feira. E eu vou falar um pouquinho com vocês, já pode soltar aí o Jojo para a gente. Deixa eu liberar aqui o cronômetro, né, para que eu não fale muito. Eu vou falar justamente sobre esse dia, o dia em que o sol parou de brilhar. A escuridão que cobriu Israel por 3 horas foi registrada por 3 escritores dos evangelhos. O primeiro, em Mateus, capítulo 27, versículo 45. Obrigado, amada. Ora, desde a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9. Os 3 evangelistas, Mateus, Lucas e João, descrevem. Volta aí, Jojo, para a gente. Isso. O segundo slide. O terceiro. Isso. Chegada a hora 6, escureceu-se sobre toda a terra até a hora 9. O outro escritor traz Lucas 23, do versículo 44 ao 45. Era já quase a hora sexta, e as trevas cobriram toda a terra até a hora 9, o sol se pôs. Irmãos, por que é importante falar sobre este período de trevas e densas trevas no dia da crucificação? Porque vocês já devem ter acompanhado, o dia da crucificação é o ápice do cumprimento profético, o plano da redenção, que Deus estabeleceu mesmo antes da fundação do mundo, né? Como está lá em Apocalipse, um versículo bem interessante, que Jesus Cristo morreu pela humanidade antes mesmo da fundação do mundo, né? Tipificando inclusive o Cordeiro Pascal, que é preparado 4 dias antes da Páscoa. Então, Jesus, de uma forma muito interessante, nesse período do relato dos evangelhos, é preparado também como esse Cordeiro Pascal. E na sexta-feira, ele cumpre todas as profecias, né, que estavam a respeito dele falando. Lá em Efésios você vai falar que ele estabeleceu antecipadamente essa redenção. Antes da fundação do mundo. Então, irmãos, isso tudo já estava prefigurado e planejado, chamado então plano da redenção da humanidade. Então, é importante falar sobre isso. E o dia que o sol parou de brilhar, e esse evento também, é registrado não por um simples motivo, mas também é cumprimento profético. Foi predito pelos profetas, Salmo 22, Joel, capítulo 2, Amós, e é isso que a gente vai demonstrar, que esse evento, que é sobrenatural, foi corroborado pelos profetas, previsto pelos profetas, e existem evidências históricas, fora da Bíblia, de que, de fato, este evento, que é sobrenatural, porque nunca se viu na história um eclipse, né, que durou 3 horas, nunca se ouviu na história este evento. Então, para que calasse a boca dos céticos que sempre surgiram ao longo da história da igreja, existem evidências históricas, é isso que eu vou trazer, também, que corroboram os relatos do Evangelho sobre este evento de densas trevas. Ao final, vou tentar, se o tempo der, eu vou tentar fazer uma análise de que esse estudo é importante para a gente entender a central profecia da palavra de Deus com respeito à cronologia da crucificação, que é a profecia das 70 semanas de Daniel. Então, estudar sobre o dia em que o sol parou de brilhar, sobre o dia da crucificação, é essencial para a gente entender o cumprimento das profecias das 70 semanas de Daniel, preditas lá no capítulo 9, dos versículos 24 ao 27. Tá bom? Então, vamos ver se dá certo. Eu estou aqui com um estudo com ótimas referências,
O estudo também se baseou naquele livro tão indicado, né, muito indicado durante o ano passado, esse ano, do Daniel Pentecoste também, que nos lançam uma luz e uma base sobre essa, e que nos dá segurança para afirmar aquilo que a gente está fazendo aqui, tá? Então, os 3 evangelistas declaram: o sol parou de brilhar. Opa, eu estou voltando, perdão, gente. Em Lucas 22, capítulo 32, irmãos, Jesus usou a mesma palavra. Qual a palavra? Bota a cruz, isso. Demora um pouquinho, né? Isso. Ele fez essa afirmação aí, Tou hello eclipontes. Helios é igual a sol. E ecleipo é igual a falhar, chegar ao fim. Então, Lucas, em 22, 32, usou essa mesma expressão que está indicado nos 3 evangelhos, né? Que o sol parou durante 3 horas. Isso significa que é falhar. Roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Em Lucas 22, 32, quando ele fala isso, ele usa a mesma expressão, falhar, desfalecer. Então, tais eventos incomuns que ocorreram na Palestina, especialmente nessa época da Páscoa, e certamente não teriam durado 3 horas, irmãos. Além disso, teria havido menção de chuvas prodigiosas. Lucas, de fato, usou uma palavra que deu origem à nossa atual palavra eclipse. Então, não se tinha a palavra eclipse, essa palavra que foi usada lá vamos dizer assim, um embrião da palavra eclipse, né? Um evento astronômico cuja causa está além dos limites da atmosfera da Terra. Mas não devemos pensar que a estranha escuridão foi causada por um eclipse prolongado do Sol, pois não havia como isso acontecer no dia da crucificação. Isso ocorre porque um eclipse do Sol só ocorre quando a Lua está diretamente entre o Sol e nós, bloqueando assim a luz. E neste dia em particular, na Páscoa, no 14º dia de Nissan, também chamado Adib, né, o mês de Adib, conforme Lucas, capítulo 22, os versículos 13 ao 15, a lua estava cheia, e, portanto, no lado distante da terra, longe do sol. A Páscoa era sempre uma lua cheia. Então, o início do ano marcava a lua cheia e era a Páscoa. Então, não pode ser um eclipse solar comum, né, vamos dizer assim, natural. Não pode haver possibilidade de um eclipse do sol naquele dia. Além disso, nenhum eclipse do Sol pode durar mais de 7 minutos e meio, em qualquer lugar da face da Terra. E essa estranha escuridão, irmãos, durou 3 horas. Portanto, a causa da escuridão, embora além das nuvens, não pode ser atribuída à Lua, ou a qualquer fonte que tenhamos conhecimento. Alguma coisa deve ter acontecido e intrometido e feito com que a posição da Terra e o Sol e cortou essa luz. Alguma coisa que fez. Portanto, esse foi um evento sobrenatural. Até o universo teve que responder à morte sacrificial de Jesus. Posso ouvir um amém, irmãos? Graças a Deus por isso. Assim, por 3 horas, uma estranha escuridão cobriu a terra. O céu estava claro e as estrelas apareceram. As pessoas estariam se perguntando se era o fim do mundo, né? E perguntavam-se, os judeus perguntavam, havia chegado o fim do mundo? Os judeus sabiam de sua Bíblia que o dia do Senhor seria um dia de trevas. E Amós, capítulo 8, versículo 9, diz: naquele dia, diz o Senhor Deus, farei o sol se pôr ao meio-dia e escurecer a terra em plena luz do dia. Eu transformarei sua festa em luto e todas as suas canções em lamentações. Esta escuridão fala de um tempo de julgamento de Deus sobre o pecado. Na crucificação, Deus Pai colocou todos os pecados da humanidade em nós. Eu falei na última pregação
e nossos pecados, a ira de Deus recaiu sobre ele, sobre o seu Filho Jesus Cristo. E Jesus ficou em nosso lugar e suportou o castigo que merecíamos. Ele clamou em alta voz: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus foi separado do seu Pai durante 3 horas. Pouco antes de morrer, nas trevas, Jesus cita o Salmo 22, versículo 1, significando que agora estava orando o Salmo 22. Todo o Salmo 22 é uma descrição detalhada da crucificação de Cristo, do seu ponto de vista pessoal. Eu lembro que, na última, eu citei alguns versículos, e é justamente, Jesus cita o versículo 1, além disso, ele também cita, indiretamente, o versículo 31. Gostaria de mostrar para vocês. Eles virão e anunciarão a sua justiça ao povo que há de nascer, que ele o fez. Em outras palavras, será proclamado às gerações que ele o fez, que está consumado, que por sua morte, por nós, ele pagou o preço completo. Eu fiz isso. Em outras palavras, em Mateus, versículo 27, então Jesus clamou novamente em alta voz e entregou o seu Espírito. Em João, capítulo 20, versículo 30, ele disse: está consumado. Em outras palavras, eu fiz isso. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Assim como ele indicou, ao citar o primeiro versículo que estava orando, o Salmo 22, agora, pouco antes de morrer, ele indicou que havia completado sua oração ao fazer a referência ao último versículo. Assim, ao citar o versículo 22, Salmo 22, ele quis dizer que a hora havia terminado. Assim, ele queria que soubesse que o Salmo 22 foi a sua oração, um pouco antes da sua morte. Todo o Salmo se relaciona ao seu tempo na cruz. Ele orou do início ao fim e contém sua descrição mais exata e detalhada do tempo de sua crucificação. Vejamos agora o que ele disse sobre o seu tempo na cruz. Claramente ele está descrevendo aqui a treva em que ele estava naquele momento, como um momento de noite. Olha o que ele fala, versículo 1 e 2 de Salmo: Deus meu, por que me desamparastes? Por que você está tão longe de me ajudar e das palavras dos meus gemidos? A gente pode entender aqui como o grito, né, que ele fez. Ó meu Deus, eu choro de dia, 9 horas, meio-dia, até meio-dia, né? Porque ele começou a ser crucificado às 9 até o meio-dia. Mas tu não ouves. E na temporada da noite, do meio-dia às 15 horas, e não ficou em silêncio. Então ele está descrevendo justamente a sua angústia, o seu choro, tanto da parte do dia da sua crucificação, das 9 ao meio-dia, e da parte das trevas, da meia-noite, do meio-dia até as 15 horas. Então, claramente, ele está descrevendo a treva que ele estava naquele momento. Seu tempo na cruz, portanto, incluiu um dia e uma noite. Assim, essa escuridão também foi profetizada no Salmo 22, versículo 2. Essa escuridão sobrenatural, 2 dias antes da ressurreição de Cristo, também foi profetizada por Joel, irmãos. Eu queria que você acompanhasse comigo no slide, citada por Pedro também na sua primeira pregação, lá em Atos capítulo 2, versículo 20. Eu tinha citado na última pregação, que foi a primeira pregação de Paulo, e ele cita, depois do derramamento do Espírito Santo, o cumprimento da profecia de Joel. Parte dessa profecia, o versículo 31, também se refere a um período de densas trevas e lua em sangue. Vou mostrar aqui para vocês o versículo exatamente. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes da vinda do grande e impressionante, também glorioso em outras traduções, dia do Senhor, ou o grande dia da manifestação do Senhor. A gente sabe também que essa profecia vai se aplicar à segunda vinda de Cristo.
É aquilo que chamamos de dupla referência. A profecia não está adstrita somente a um momento específico do tempo. Pode ser que determinadas profecias se cumpram em determinados prazos diferentes, né? De tempos diferentes. Pode ser um tempo muito distante. E, de fato, a profecia de Joel é um exemplo claro de dupla referência. Aquilo que a gente extrai do livro de Daniel Pentecoste, ele explica um pouco melhor sobre isso, né? Dupla referência. Se cumprindo no dia da crucificação, parte dela, só não se cumpriu ainda a manifestação da vinda do Senhor na segunda vinda. Mas se cumpriu todos os sinais luminosos, né? As trevas, o sangue, tudo se cumpriu na crucificação. Vai se cumprir também na segunda vinda? Sim. A gente vê que isso vai se cumprir. É o que chamamos de dupla referência. Existe alguma evidência histórica para apoiar esse evento, irmãos? Aí eu diria que sim. Outros escritores antigos mencionaram essa estranha escuridão. Tertuliano, no início do século III, e Luciano, o Marte de Nicomédia, que morreu em 312 d.C., apelaram para o testemunho dos arquivos nacionais então existentes de que uma escuridão sobrenatural prevalecia na época da cruz. Talos, eu citei para vocês na minha primeira pregação acerca da crucificação, um historiador escrevendo em 52 a.C., escrevendo para negar quaisquer elementos sobrenaturais que acompanhavam a crucificação. Essa inscrição foi depois de Cristo, tá? Eu falei antes de Cristo. Tentou explicar essa escuridão. Embora os escritos de Talos, né, esse historiador, estejam perdidos para nós, temos as citações de outros escritores posteriores. E aí eu trouxe para vocês Júlio Africano, um historiador cristão, escrevendo por volta do ano 221 d.C., refere-se à crucificação de Cristo e às trevas que cobriam a terra antes de sua morte, dizendo: Talos, em seu terceiro livro de histórias, explica essa escuridão como um eclipse do sol. Irracionalmente, como me parece, pois os hebreus celebram a Páscoa no 14º dia de acordo com a lua, e a paixão de nosso Salvador cai no dia anterior à Páscoa. Mas um eclipse do sol ocorre apenas quando a lua está sob o sol. E isso não pode acontecer em nenhum outro momento, exceto no intervalo entre o primeiro dia da lua nova e o último da lua antiga, isto é, em sua junção. Como então deve ocorrer um eclipse quando a lua está quase diametralmente oposta ao sol? A frase, esta escuridão que ele fala, indica que Talo estava se referindo aos eventos da morte de Jesus. Africano declarou sua objeção à declaração de Talo, argumentando que um eclipse do sol não pode ocorrer durante a lua cheia, como foi o caso quando Jesus morreu na Páscoa. A escrita de Talos mostra que os fatos da morte de Jesus eram conhecidos e discutidos em Roma, já em meados do século I. Na medida em que os incrédulos como Talo achavam necessário explicar a questão das trevas como algo natural, ele tomou a existência de Cristo como certa. Isso é interessante. Nem Jesus, nem a escuridão em sua morte jamais foram negados. No momento de sua escrita, os anticristãos já explicavam a escuridão no momento da crucificação como um fenômeno puramente natural, ou seja, um eclipse. Orígenes, por exemplo, havia escrito que essa ideia de ser um eclipse era uma invenção dos pagãos para desacreditar os evangelhos. Então, desde o início, irmãos, o pessoal tentava argumentar contra o relato dos evangelhos. Flemington afirma a história de Jesus e das trevas ao meio-dia. Quem é Flemington? Júlio Africanos, então, menciona essa fonte, a de Flemington, de Tales. Um historiador grego do primeiro século, nascido pouco depois da crucificação. Sua maior tarefa foi, na escrita da história, chamava-se Olimpíadas. Esse é o maior trabalho de Flemington, Olimpíadas, onde ele usava as Olimpíadas como um meio útil de estabelecer uma linha de tempo. Então ele usava
todos os eventos das Olimpíadas, todos sabem que as Olimpíadas é bem antiga, né, irmãos? Desde a época greco-romana. E ele, então, fazia uma cronologia baseada nas Olimpíadas. Restam-nos apenas fragmentos desta obra monumental e citações delas de outros escritores. As palavras citadas por africanos foram: durante o tempo de Tibério César, um eclipse de sol ocorreu durante a lua cheia. O momento está de acordo com os evangelhos. E como mostramos, isso claramente deve se referir a um evento sobrenatural. Felizmente, irmãos, nós temos um fragmento detalhado daquela obra de Flanton, das Olimpíadas. Eu vou mostrar para vocês. Esse é o fragmento, datado aí de 137 depois de Cristo. No 4º ano da 202ª Olimpíada, houve um grande eclipse do Sol, maior do que nunca antes, pois na 6ª hora do dia foi transformado em noite, e as estrelas foram vistas nos céus. Um terremoto ocorreu em Bitínia e derrubou uma grande parte da cidade de Niceia. Esta referência, irmãos, revela várias coisas importantes. O sol escureceu durante a morte de Cristo, junto com um grande terremoto. O tempo das trevas concorda com Mateus, capítulo 27, versículo 45. Essa declaração de Flengon também nos dá o ano da crucificação, 33 depois de Cristo. Sabemos que Jesus morreu na primavera de Páscoa. E, portanto, teve que ser em 33 depois de Cristo, de acordo com Flenton. Como vários dos primeiros pais da igreja citaram também essa fonte histórica em suas cartas, em seus documentos, podemos afirmar com certeza que o ano da crucificação é 33 depois de Cristo. Eu vou trazer aqui alguns exemplos de alguns pais da igreja que afirmaram e citaram a obra de Flengon. Não sei certa a pronúncia, mas acho que é Flengon. Orígenes, ele fez um trabalho junto com Filipão. E sobre essa escuridão, Flengon lembra nas Olimpíadas outro eclipse. É claro que ele não sabia das suas fontes sobre qualquer eclipse semelhante em obras anteriores. E isto é demonstrado pelo relato histórico de Tibério César. Assim foi registrado em um relato histórico de Tibério por historiadores romanos que Roma estava em trevas durante o reinado de Tibério, que é mais ou menos Tibério, o César, que é mais ou menos 33 depois de Cristo. Escritores que se referem a essa declaração de Flengon, que fez as obras das Olimpíadas, inclui o citado Júlio Africano, mas também nós temos Jones, Filopono, Malelas, Orígenes, Eusébio e Máximo. São 7 escritores antigos que citam diretamente a fonte de Flengon, das obras das Olimpíadas. Isso torna o fragmento um dos mais bem atestados na escrita antiga, irmãos. Orígenes escreveu para responder a Celso, um forte crítico de elemento sobrenatural nos evangelhos, dizendo: agora Flengon, em seu 13º ou 14º livro, penso, de suas crônicas, não apenas atribui a Jesus um conhecimento de eventos futuros, mas também testemunhou o resultado que correspondia às suas predições. E na mesma obra, Orígenes se refere novamente a Flegonte, como segue aqui: com respeito ao eclipse no tempo de Tibério César, em cujo reinado de Jesus parece ter sido crucificado, e os grandes terremotos que então ocorreram, Flegonte também acho que escreveu no livro 13 ou 14 de suas crônicas. Ele, isto é, Celso, aí ele está rebatendo Celso, imagina também que tanto o terremoto, Celso, imagina também que tanto o terremoto quanto a escuridão foram uma invenção.
Mas a respeito disso, nas páginas anteriores, fizemos nossa defesa, de acordo com a nossa capacidade, aduzindo o testemunho de Flegon, que relata que esses eventos ocorreram no momento em que nosso Salvador sofreu. Então, desde a igreja primitiva, irmãos, existiam pessoas que tentavam contra-argumentar. Celso era um deles. E Orígenes, inspirado por Deus e baseado no testemunho de Flegon, que nem era cristão, era um historiador das Olimpíadas, ele combate este homem que ofereceu essa crítica ao elemento sobrenatural nos evangelhos. A Bíblia diz que toda a terra estava cheia de trevas. Lucas capítulo 23, versículo 24. Assim como toda a terra de Israel. Marcos capítulo 15, versículo 33. Os relatos circulares concordam consistentemente que a escuridão cobriu todo o mundo conhecido. Eles também concordam que as estrelas foram vistas como se fosse noite. Isso significa que não era poeira ou nuvens bloqueando a luz do sol, como muitos sugeriram, pois as estrelas não seriam vistas. Nem poderia ter sido um eclipse, já que era uma lua cheia. Certamente era um sinal sobrenatural, irmãos. Glória a Deus por isso. Demonstramos então, a partir dos registros históricos, que o sol se transformou em trevas na Páscoa de 33 depois de Cristo, quando Jesus foi crucificado. Sexta-feira, dia 1º de abril, no calendário gregoriano, né, que é o que a gente adora. Agora podemos revelar o fato surpreendente de que os cálculos astronômicos estabelecem que também a lua se transformou em sangue, irmãos. Naquele mesmo dia, 1º de abril de 33 depois de Cristo, de acordo com o registro histórico. E isto fixa a data da crucificação. Interessante, então não só o sol escureceu, como a lua também se transformou em sangue. E aí eu vou citar para vocês um trabalho de Humphreys e Waddington. Eu não sei se é essa a pronúncia. Eles fizeram um estudo muito surpreendente que traz luz a esse fato sobrenatural de que a luz se transformou em sangue no dia da crucificação. O estudo desses homens aí, Humphrey e Waddington, ele se baseava em duas premissas e aquela conclusão. Primeiro eles encontraram um ano entre 26 e 36 depois de Cristo. Eles fizeram um recorte temporal. Vamos pegar esse período aqui de 26 a 36 de Cristo, quando a Páscoa, 14 de Nissan, caiu em uma sexta-feira, para satisfazer o relato bíblico. Então eles partiram dessa premissa. Depois, como Israel usava um calendário lunisolar, cada novo mês, como o Nissan, começava com um avistamento da lua nova. Né? Os irmãos aprenderam isso lá quando a gente estudou sobre as festas, né? Isso torna possível calcular astronomicamente quando a Páscoa foi em cada ano. Nesses anos, a Páscoa foi uma sexta-feira 2 vezes. E os caras fizeram isso. Eles pegaram, hoje nós temos tecnologia, graças a Deus para isso. Então eles verificaram as 2 possibilidades em que a Páscoa caía na sexta-feira, dentro desse recorte temporal. E acharam essas 2 possibilidades. Possíveis datas: 5 de abril de 30 depois de Cristo, no calendário gregoriano, que é 7 de abril no calendário juliano, né? Tinham 2 calendários. E a segunda, 1º de abril de 33 depois de Cristo, no calendário gregoriano, que é 3 de abril, calendário juliano. Conclusão que eles chegaram: considerando que não houve eclipse lunar na Páscoa de 30 depois de Cristo, eles calcularam que o eclipse lunar de fato ocorreu na Páscoa de 33 depois de Cristo, 3 de abril, no calendário juliano, que era visível de Jerusalém. De fato, no período de 23 a 36, houve somente apenas um eclipse lunar, na época da Páscoa,
visível em Jerusalém, ou seja, sexta-feira, 3 de abril de 33 depois de Cristo. Então, irmãos, à medida que o tempo vai passando, a tecnologia vai aumentando, os estudos vão se aprofundando, e mais precisamente a gente vai identificando fatos como esse, dados como esse. Então, esses homens aí contribuíram de uma forma muito relevante para confirmar as evidências históricas e os relatos bíblicos, marcando a data para a crucificação, 3 de abril de 33 depois de Cristo. Quando Jesus foi crucificado, a partir dessa definição, então, irmãos, de data, podemos agora verificar se a profecia de Daniel bate cronologicamente com a data da crucificação do Messias. Agora que a gente consegue ter condições de analisar o cumprimento profético das profecias de Daniel, as 70 semanas de Daniel, a partir da data da crucificação marcada ali como 3 de abril de 33 depois de Cristo. Tá bom? E é isso que eu vou tentar analisar. É claro que eu não vou conseguir aprofundar muito na análise de cada versículo da profecia, mas para os irmãos já terem uma visão geral, eu vou trazer aqui uma linha do tempo. Das 70 semanas de Daniel, eu peço que os irmãos abram aí, Daniel capítulo 9, versículo 24, 27. Então vejam que uma coisa está ligada à outra. Importante a gente saber o dia que o sol parou de brilhar. Identificamos a data baseado nesses estudos, que trazem com segurança, com base nesses dados, as evidências históricas, as citações da Igreja Antiga e de documentos históricos, e o estudo feito por esses dois na questão da lua de sangue e a possibilidade única de ser somente essa data. A partir desses dados a gente consegue então desenvolver e compreender com mais profundidade essa profecia das 70 semanas de Daniel. Então trouxe aqui para vocês, vamos ver se vai dar certo, dá para entender, o calendário. Não dá para explicar essas datas por agora, a gente precisaria de mais um tempinho para analisar os anos, mas você pode ver ali, pega ali o ano da crucificação, 33 depois de Cristo, está vendo ali no centro? Contando 490 anos atrás, dá a data do decreto que Daniel cita na profecia, que é o ano de 458 a.C., relatado lá no livro de Esdras, no período de Esdras e Neemias. A profecia, a gente vai ler, cita esse período de 490 anos, 77, né? Daniel fala nesses termos. E a cronologia bate com a data indicada pelos registros históricos, confirmado pelo relato bíblico e o estudo mais avançado da astronomia. Então, vemos aqui que a cronologia de Daniel se confirma em Cristo Jesus. E por que isso é importante, irmãos? Porque os judeus, eles contra-argumentam de várias maneiras e distorcem as profecias, principalmente essa profecia que é crucial, porque é a única profecia que marca a data, que estabelece um prazo para Jesus vir. Então essa profecia em especial é muito distorcida, até hoje, na interpretação dos textos antigos dos judeus, né? A famosa hermenêutica, a exegese rabínica. Eles deturpam. Inclusive, muitos cronologistas, o primeiro cronologista, eu esqueci o nome, ele era simpatizante, ele acreditava, inclusive, que aquele primeiro judeu que foi citado, Bar-Koba, ele acreditava que Bar-Koba era o Messias. Então, esse homem que fez a primeira cronologia, que até hoje é usada
como base para o calendário judaico, porque hoje o calendário judaico eles estão no ano 5.780 alguma coisa, que é o calendário. E esse homem que fez essa cronologia acreditava que esse Bar-Koba, que foi um dos primeiros falsos messias da história, era o Messias. O que ele fez? Ele descaracterizou vários documentos históricos do seu próprio povo. Ele desconstruiu a cronologia de Daniel, omitiu vários reinos, vários períodos, justamente para a profecia não bater em Jesus, não dar com o prazo em que Jesus foi apresentado por João Batista. Todos conheciam o ministério profético de João Batista. Historicamente falando, João Batista era uma evidência inquestionável, porque ele foi uma figura muito emblemática, o último de todos os profetas, e todo o povo de Israel conheceu. Flávio José cita a existência de João Batista, mas esse cronologista judeu tenta distorcer a cronologia de Daniel para que o cumprimento profético não caia em Jesus. Não seja Jesus, seja o Bar-Koba. Depois ele viu que o Bar-Koba não dava certo, ele fez uma reformulação, e assim por diante. Os judeus até hoje descaracterizam as profecias, interpretam com outros métodos e não aplicam o método que é o mais indicado, irmão. E aí eu vou citar mais uma vez o livro de Daniel Pentecoste, que ele fala que existem duas possíveis interpretações quando se trata de textos proféticos. Duas possíveis métodos quando se trata de interpretação de textos proféticos. O método alegórico, que vai tentar buscar um significado mais profundo da profecia, além do que já está posto literalmente, e o método literal, que a reforma resgatou, trazendo consigo uma nova nomenclatura, chamada histórico-gramatical, em que vai olhar para o texto profético, é claro, com muito cuidado, tendo diversas premissas, mas ele não vai trazer uma interpretação esquizofrênica, alegórica, tentando trazer um cumprimento baseado nas intenções do intérprete, mas sim naquilo que o texto está trazendo, quando a gente lê. E quando a gente lê a literalidade do texto de Daniel, e aí eu queria ler com vocês, Daniel capítulo 9, do versículo 24, fica muito claro. Não tem como escapar que ele está sinalizando a data exata da crucificação de Cristo, do aparecimento do Messias, da manifestação dele pública e da sua morte e crucificação. Capítulo 9, eu queria ler com vocês, todos acharam? Versículo 24, deixa eu achar aqui. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e para a sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Está vendo tanto de coisa que deve acontecer nas 70 semanas? Depois eu posso explicar com mais profundidade o porquê que a gente interpreta as 70 semanas como 490 anos. É porque no contexto do livro de Daniel, Daniel estava ali orando ao Senhor para saber, porque ele interpretou pelos livros, lá no livro de Jeremias, que o período em que eles estariam cativos na Babilônia seria 70 anos. E aí ele entendeu pelos livros que chegou o tempo. E aí ele faz uma oração ao Senhor. Porque na profecia de Jeremias, fala que aquele que orar ao Senhor, clamar com arrependimento e clamar pela restauração, aí eles seriam libertos dessa situação. Então ele entendeu que tinha se cumprido o tempo dos 70 anos das profecias, e aí ele entendeu pelos livros. E aí ele foi orar. Quando ele ora,
Deus traz mais uma mensagem para ele, uma revelação das 70 semanas. Então, o contexto está em anos. E aí, a profecia que ele traz é das 70 semanas. Então, ele estava orando ao Senhor para saber quanto tempo se duraria o cativeiro. Deus respondeu e trouxe mais tempo para ele. 490 anos até a vinda do Messias. Então, é interessante que, pelo contexto, dá para a gente entender que não se trata de 77, que é no original é 77. Esses 7 não se trata de dias literais, mas sim de anos. Porque ele estava orando por anos e Deus revelou a ele mais anos. Então, versículo 24, ele fala, 70 semanas estão decretadas, ou seja, Deus decretou, fixou essas 70 semanas para fazer o quê? Acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Todas essas coisas. Agora ele vai começar a detalhar. Versículo 25. Saiba e entende que, a partir da promulgação do decreto, que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até o ungido, o príncipe, até que o ungido, o príncipe venha, haverá 70 o quê? 70 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Então aqui, no versículo 25, ele cita um decreto. E a partir desse decreto é que se inicia a contagem. Não dá para entrar no detalhe de qual seria o decreto, porque na história do povo hebreu, neste período, existiu 4 decretos. Então, para saber qual o decreto exato, a profecia está indicando. É o decreto que manda o quê? Restaurar e reconstruir o quê? A Jerusalém. Aqui é que os intérpretes, às vezes, tiveram algumas confusões, né? Uns falam que o decreto é tal, o outro é o decreto tal. Qual o decreto? O decreto X seria, por exemplo, aquele decreto em que ele inicia a construção do templo. Aí muitos indicam que esse é o decreto para restaurar, porque é a partir do templo que se restaura. Mas outros dizem, e aí é aquilo que está baseado nesse estudo, que o decreto efetivamente que inicia a construção da cidade é aquele que foi mais detalhado no próprio livro de Êxodo, não dá para citá-lo aqui, mas é o decreto que faz menção à restauração das leis, a restauração de todos os aspectos, o juiz, instituição de juízes, e seria não o decreto específico para a reconstrução do templo, mas de todos os outros aspectos de uma sociedade como um todo. Instituição dos juízes, a instituição dos aspectos legais, a autonomia que o imperador deu para que o povo realmente exercesse a cidadania e voltasse com toda a efetividade à sua atuação como povo. Porque se formos considerar somente a reconstrução do templo, o decreto que cita o início da construção do templo, na verdade, ali é a primeira etapa. Não haveria restauração de toda uma cidade só com um templo. Existia um sistema legal, jurídico. Então, com mais profundidade, a gente pode esclarecer por que neste estudo que eu estou trazendo, o ano do decreto seria 458, que é o decreto que institui a restauração do sistema legal, a instauração dos juízes, e aí depois a gente pode citar. Beleza, identificamos aqui o primeiro aspecto, o início da contagem, é esse decreto. Pelo ano aí, acredita, depois a gente detalha mais, acredita que é o ano 458. Tá? Acredita em mim. E até o príncipe que venha haverá 70 semanas e 72 semanas. Ou seja, 70 semanas e 72 dá 483 anos.
70 semanas, 7 vezes 7, 49. Mais 62 semanas. 62 vezes 7 dá o restante dos anos. O total dá 483 anos. Encerra aqui. Versículo 26, então, até o versículo 26, nós temos o quê? 483 anos. Até o quê? Até o Messias. Ali dá o ano 26, está vendo ali? E aí, não dá o ano da crucificação. Porque do ano 26 em que João Batista inicia o seu ministério profético, temos 7 anos até a crucificação. Que é justamente os 7 anos que faltam, quando ele continua aqui, ó. Depois das 62 semanas, está vendo? O ungido será morto, e não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. Aí ele faz uma outra referência. Aí nós sabemos, pelos estudos, né, da nossa escatologia, que se trata aqui do anticristo. Mas aqui a gente tem a visualização completa dos 490 anos. 483 até o ungido, depois ele vai ser morto 7 anos depois. 490 anos é o cumprimento exato do ano da crucificação. O que vai acontecer, irmãos? Só para tentar explicar. Aqui ele fala a profecia de Daniel fala que Jesus, ele aparece nesse período. Se Jesus, que foi anunciado como aquele que viria trazer restauração do reino, e de fato, todos que olharam para Jesus contemplaram o Messias que viria para restaurar o reino a Israel, isso é fato, irmãos. Os primeiros versículos de todos os relatos bíblicos apresentam Jesus como aquele que viria restaurar o reino a Israel. Isso é indicado nas profecias, confirmado por próprio João Batista, que foi questionar Jesus depois que desconfiou que Jesus não seria o Messias. Ele falou, mande perguntar, quando estava preso, mandou um dos seus discípulos perguntar a Jesus se Jesus era aquele que viria, que ele era o Cristo, ou se haveríamos de aguardar outro, né? Porque na cabeça de João Batista, Jesus, naquele momento, porque ele falou, o reino de Deus está próximo. Então, na cabeça dos judeus, dos discípulos, e na cabeça de João Batista, o último de todos os profetas, Jesus restauraria Israel imediatamente. Mas a própria profecia indica, né, que ele vai ser morto. Por quê, irmãos? Porque houve uma rejeição de Israel. E aí o que acontece? Quando Israel rejeita o Senhor Jesus, como cumprimento profético, deliberadamente rejeita Jesus, rejeita a imediata restauração do reino. E aí inicia o quê? Um interrompimento da contagem. É o que chamamos hoje de era da igreja. A partir de Jesus, da morte de Cristo, inicia-se o período da era da igreja. Que é esse interrompimento, que ao final vai ser restaurado. É como se Deus estivesse rebobinando a fita. E os 7 anos da tribulação, que se inicia após o arrebatamento, é justamente esse período de julgamento, de ira, para que o povo se arrependa e Jesus seja de fato o rei e restaure a Israel. E aí vai ser um milênio. Então, na cronologia escatológica que a gente defende, dispensacionalista, o arrebatamento pré-tribulacional, essa interpretação, essa cronologia cabe perfeitamente, batendo ali com a data da crucificação. Por que o povo rejeitou, mesmo havendo profecias indicando que ele iria rejeitar? Seria uma espécie de menosprezo à data da crucificação, irmãos? Porque se Jesus veio
e já estava predito que o povo ia, mas não, e Jesus depois se sacrifica e não restaura o reino. Então ele não estava fazendo uma oferta genuína da libertação e do cativeiro de Israel e a restauração do reino. Não, irmãos, ele estava fazendo uma oferta genuína. Tanto é que depois que ele não vê mais jeito, que o povo realmente está obstinado a rejeitar ele como rei, aí ele não fala mais em restauração de reino. Ele cita inclusive a profecia dos últimos dias, inclusive ele cita a profecia da grande tribulação. Então, houve a rejeição deliberada daquele povo. Estava predito nas profecias do Antigo Testamento? Sim, mas de uma forma enigmática. Não afetaria o livre-arbítrio daquele povo de rejeitar o Messias. É por isso que há uma interrupção no plano da redenção do povo de Israel, ali no ano 33 depois de Cristo, na crucificação, e entra-se um período novo, que não era revelado no Antigo Testamento. A era da igreja, irmãos, é um assunto neotestamentário. No Antigo Testamento você não vai ver citação alguma da igreja. Foi algo que Jesus trouxe no relato dos evangelhos. A gente começa a ver as primeiras evidências de que Deus instituiria um outro povo. Estava de forma enigmática nas profecias do Antigo Testamento, sim, que Deus atrairia os gentios, seria o povo dos gentios, mas de uma forma bem enigmática. Não afetaria o livre-arbítrio daquele povo de rejeitar Israel. Então, os que se opõem a esse tipo de interpretação, sinalizando que menospreza a crucificação, que é o ápice do cumprimento profético, de fato não entende que as profecias, mesmo que estejam ali indicando, elas não determinam a ação dos homens. E, de fato, sobre a rejeição de Israel, as profecias indicam de forma bem enigmática. Não daria para aquele povo, à exceção dos mestres da lei, porque eles sabiam exatamente que Jesus era o Messias. A Bíblia fala que eles tinham medo do prestígio, de perder o prestígio, mas eles sabiam que ele era o Cristo. Então, aquele povo deliberadamente rejeita a Jesus como seu Messias. Graças a Deus por isso, né? Como Romanos explica bem detalhadamente que nós somos devedores dos judeus, porque deles vêm as profecias, a lei, e nós fomos enxertados na raiz, né? na árvore. Nós fomos enxertados de forma que nós não devemos menosprezar os judeus. Mas ele fala lá justamente que ocorreu essa rejeição deliberada por parte de Israel, e por isso nós fomos enxertados. Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 10, ele detalha muito bem isso. Então a gente não consegue detalhar todos os aspectos da profecia, mas pode trazer com certeza que Jesus e a crucificação evidencia exatamente o cumprimento da profecia mais importante e central que fala sobre o Messias. A profecia das 70 semanas de Daniel. Não vai dar para explicar ela, infelizmente, irmãos, porque nós já temos aqui quase 1 hora, né, de pregação, mas eu gostaria só de trazer o slide que a gente fez com o estudo das 7 festas do plano profético. Lembra quando a gente trouxe as revistas que estudou sobre as 7 festas, né? Todas elas, irmãos, se cumprem em Cristo. A gente fez esse estudo e no final a gente chegou a essa conclusão juntos. A Páscoa no 14º dia, né, de Nissan, que evidencia a morte de Cristo, também a festa dos pães asmos, que agora, né, na cronologia que nós estamos fazendo o estudo, ainda estamos nessa festa dos pães asmos, né, que ocorre 6 dias, né, seis dias antes da Páscoa, né? E as primícias, né,
que Jesus, 2 dias ele ressuscita, 50 dias depois a festa de Pentecostes, cumpriu também, festa das trombetas, sinalizando o arrebatamento, expiação, tabernáculos. Todas essas festas se cumpriram, ainda vai ter um cumprimento futuro por ocasião da segunda vinda e do período da tribulação, elas se cumprem na figura de Jesus Cristo. E é isso que a gente estudou. É importante a gente, até para entender sobre a crucificação, é importante estudar sobre o calendário das festas no plano profético. E isso é importante porque temos essas premissas, irmãos. Lembra que eu trouxe para vocês? As festas do Senhor anunciam a Cristo. Jesus Cristo foi apresentado por Deus nas Escrituras Sagradas aos israelitas por meio dessas festas. De forma profética, essas santas convocações ou assembleias sagradas constituíam um ensaio geral e tinham o propósito de revelar o Messias. As festas e dias sagrados se cumprem em Cristo. Ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então, irmãos, a gente precisa entender que toda a Escritura é inspirada e útil para o ensino. Se você pensa que qualquer data, qualquer genealogia escrita no Antigo Testamento, no Novo Testamento, é em vão, não é em vão. A data da crucificação foi registrada com detalhes. A cronologia dos evangelhos foi registrada com detalhes. A genealogia de Jesus foi registrada com detalhes. Todos os acontecimentos importantes que são importantes para a gente entender o plano da redenção, o plano profético, o plano da redenção estabelecido por Deus antes da fundação do mundo, são importantes, irmãos, para a gente, para o nosso ensino. À medida que o tempo vai se aproximando, o tempo do fim vai se aproximando, essas informações vão ganhando mais evidência e mais clareza. E graças a Deus por a gente ser esse povo da última geração, irmãos. Nós temos esse privilégio de nascer nessa época. E temos à disposição muita informação. Disposição, tecnologia, evidências, o conhecimento se multiplicando. Como o próprio livro de Daniel fala, que no fim dos tempos, sela a visão, Daniel. E nos últimos tempos a gente vai, indiretamente, a gente pode pressupor isso. A gente vai disselar ela, porque o conhecimento vai se multiplicar. O conhecimento da palavra de Deus tem se multiplicado, irmãos. Nós temos de posse das nossas mãos a revelação completa da verdade de Deus. Então, toda a Escritura não pode ser desprezada. A gente precisa analisar com cuidado, com dedicação e nos mínimos detalhes. Por isso que hoje eu trouxe um aspecto importante sobre o dia da crucificação e o momento em que o sol parou de brilhar. Para que a sua fé seja fortalecida, para que você possa entender melhor o cumprimento profético de todas as profecias de Joel, Amós e, em especial, iniciar o entendimento das profecias de Daniel. Talvez em momentos posteriores a gente possa fazer um estudo aprofundado, passando esses momentos, sobre as profecias de Daniel. Eu não entendo com profundidade essas questões, mas eu posso servir aos irmãos buscando informações, buscando orientação da nossa igreja, dos nossos pastores, e a gente pode contribuir para esse conhecimento conjunto, irmãos, para a edificação da nossa fé. A gente tem que aproveitar esses momentos em que temos de estudos. Olha, a igreja ali a vizinha está lotada, mas em estudos bíblicos, infelizmente, não tem sido lotadas as igrejas. O povo perece por falta de quê? De conhecimento. O pessoal não tem interesse em conhecer com profundidade a razão de sua esperança, irmãos. Por quê? Eles querem manter uma fé superficial, uma fé baseada em sentimentos, emoções. Isso é importante? É. A gente tem a alegria da salvação
E isso nos fortalece a servir mais o Senhor, a buscar mais a sua presença. Mas a nossa fé vai alcançar profundidade e firmeza, solidez, com o conhecimento da palavra de Deus, irmãos, quando nos aprofundamos na palavra de Deus. E é isso que essa igreja promove. Quando a gente estuda capítulo por capítulo do Antigo Testamento, é no intuito de mostrar a importância do cumprimento profético, sinalizando sempre para Cristo, que é a razão da nossa fé, o autor e consumação da nossa fé. Então, cultos como esse deveriam estar cheios, mas infelizmente, como reflexo dos últimos dias, em que o amor se esfria, né? Nos últimos dias, quando vê que o tempo está se aproximando, não deixai-vos de congregar, como é costume de alguns. Naquela época já tinha esse alerta, hoje ainda mais, irmãos. Então nós temos visto cristãos sedentos por busca de movimentos, coisas superficiais, né? Uma preocupação exagerada com aspectos estéticos, né? E você vê que as igrejas que promovem isso estão lotadas. 2.000 membros, 5.000 membros, mas cadê os sedentos por conhecimento, para o alimento sólido? Infelizmente, essa é a realidade, mas nós não vamos nos demover da nossa missão, de trazer sempre cada vez mais clareza às verdades do Evangelho. Espero que eu tenha ajudado os irmãos, espero que eu tenha servido nesse propósito. Peço que os irmãos fiquem de pé, vamos fazer uma oração. Eu agradeço a rica oportunidade, o privilégio de poder servir a igreja nesse propósito. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado nas nossas vidas, durante esse período em que nós estamos estudando sobre a Tua cruz, Senhor, e o que ela representa, o Senhor, Cordeiro Pascal, que morreu por nós, para a remissão dos nossos pecados. Essa é a base da nossa fé, essa é a razão da nossa esperança, é isso que nos fortalece, é isso que nos faz acordar todos os dias e levantar os nossos olhos para os céus e agradecer pela sua misericórdia, por sua graça, pelo seu imenso amor por nós. Ó Pai, que esses sejam o central motivo pelo qual estamos aqui te servindo, fazendo a tua obra, nos dedicando dia após dia, Senhor, a conhecer a tua palavra e os mistérios que estão, Senhor, já revelados para nós através da tua palavra. Glorificado e exaltado seja o teu nome por causa da tua palavra, porque, Senhor, o Senhor não deixou ocultos os mistérios que hoje nós temos aqui, Senhor, posse da revelação completa, Senhor, do teu amor, Pai querido, e que nossos lábios nunca se esqueçam de proclamar essa verdade a todos que estão ao nosso redor. Eu te peço por aqueles que estão nas suas casas, seus lares, estão acompanhando, Senhor, essa mensagem através da televisão, Pai, que seja, Senhor, da nossa igreja ou não, aonde esse evangelho estivesse, alcance, Senhor, neste momento, abençoa essa pessoa. Lava, Senhor, essa pessoa dos seus pecados através do sangue de Jesus, porque o Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa salvação. Obrigado pela vida dos meus irmãos que estão aqui essa noite, Senhor. Fortaleça a fé de cada um deles, Senhor, e nos traz cada vez mais a alegria da tua salvação em nossos corações. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem ficar à vontade. Estava muito bom. Que pena que as horas passam, né? Dói no coração. Deus abençoe, Tiaguinho. Muito, muito, muito. Continue se esmerando. É bom, né, irmãos, a gente ter essas provas históricas. É fundamental ter essas provas históricas de que os fatos descritos na Bíblia, você tem fontes históricas comprovando, né? Eu estava ouvindo o Tiago falar, me lembrei, é muito interessante, né? Porque até aqueles que vêm tentando contradizer a Bíblia, dizendo, olha, o eclipse que teve naquele dia, lá na Judéia, isso foi um fenômeno natural, isso foi um fenômeno assim, 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 assim.
tentando mostrar que não foi um fenômeno sobrenatural, e coitado, está comprovando o fato histórico do eclipse, né? Está comprovando o fato histórico do eclipse. Irmãos, a Bíblia sempre tem razão. A Bíblia sempre tem razão. Meu avô, ele era um homem que lia muitos livros. O pai da mamãe. O pai do papai também lia bastante, mas não podia muito porque tinha muito da igreja para visitar. Ele era um pastor que visitava muito. Mas meu outro avô lia bastante. E ele dizia, poxa, Gedeãozinho, isso aqui ainda temos que comprovar, isso temos que comprovar, isso temos que comprovar. Mas ele dizia, calma, Deus no devido tempo vai trazer a prova de todas as coisas. Né? Prova de todas as coisas. É muito bonito isso. São conhecimentos que os irmãos e nós temos que ter e nos aprofundar. Nos aprofundar. É muito bonito. Então, irmãos, se um dia disserem para você, mas realmente houve todo esse fenômeno de lua, de sol, 3 horas, absolutamente no escuro, você tem todos os dados. É só ir na playlist da sua igreja, que esse estudo vai ser colocado na playlist. Todos os pastores que pregam, eles cedem a imagem. Eles cedem a imagem e o conhecimento. Vai estar na playlist. Então, se um dia alguém disser, mas peraí, isso aqui é impossível. Aí é só pegar o estudo, aplicar o estudo, você vai ver direitinho todos os fatos. Todos os fatos. E como Deus é preciso em datas, né? Preciso em datas. Neguinha, se ele disse que é na sexta, é na sexta. Se ele disse que é 490 anos, é 490 anos. E tudo vai acontecendo na data que ele disse. É por isso que quando estudamos aqui o arrebatamento da igreja, a gente diz, a grande tribulação são 7 anos. Porque vem tudo em anos antes. E daí o período de intersecção e depois 7 anos. Então que Deus abençoe, Tiaguinho. Foi muito proveitoso. A gente vai ter o prazer de depois, em casa, reassistir de novo e anotar os dados. E esses dados históricos que o Tiago trouxe, valem hoje. Daqui a 5, 6 anos, outros estudiosos descobrirão mais fatos que comprovam a palavra de Deus. Que comprova a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque é a palavra de Deus. Amém? Disse. É por isso que quando estudamos aqui o arrebatamento da igreja,